Mateus capítulo 6, capítulo 6. Mateus 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o 15. Capítulo 6, versículo do versículo 5 ao 15. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para seres vistos pelos outros. Em verdade vos digo que eles já receberam as suas recompensas. Mas, ao orar, entre em seu quarto e fechem a porta. E ore ao Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. E orando, não use de vã repetição, como os gentios, porque eles pensam que por muito falares serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continua. Porque se perdoares uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará. Se, porém, não perdoardes uns aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Irmãos, aqui nós vamos ver Jesus diante dos fariseus e dos seus discípulos ensinando a oração, ensinando a orar. A importância que tem de nós aprendermos a orar. Esse dia nós estamos fazendo culto de oração, às segunda-feira, às 7 horas. É muito importante a igreja estar no culto de oração para nós aprendermos juntos a orar. E aqui nós vamos aprender um pouco a respeito da oração. E Jesus, no começo da oração aqui, ele começa falando dos fariseus, né? Como é que os fariseus se comportavam quando iam orar? Ele diz assim, verso 5. Quando orardes, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para seres vistos pelos outros. Em verdade vos digo que eles já receberam as suas recompensas. Ou seja, os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que se diziam ser homens de Deus na época. Os fariseus eram aqueles que ficavam na frente do templo. É comparado hoje os líderes religiosos de hoje. Os
pastores, os presbíteros, aqueles que ficam na frente. Era comparado a eles, só que eles tinham fugido do culto verdadeiro. E ali eles estavam vivendo uma farsa. Por isso que quando Jesus vai falar a respeito da oração, ele diz, não façam como o quê? Como os hipócritas. Por que hipócrita? Hipócrita vem tirado de um cinema, de um teatro. As pessoas que estavam participando do teatro, elas colocavam uma máscara diante da face para fazer uma peça. Ali ela botava uma máscara sorridente ou chorando, sendo que por detrás da máscara estava o ator, e o ator às vezes não estava da mesma forma que ele demonstrava na máscara. Por isso, aquele ato de usar uma máscara mostrando um rosto que não é o verdadeiro, chama de hipócrita. É a palavra hipócrita. Para atores. Então, Jesus pega essa palavra e usa para os fariseus. Por quê? Os fariseus, quando eles iam orar, eles gostavam de orar em pé nas sinagogas. Sabe quando a igreja está sentada, orando? Que naquele tempo eles oravam sentados, né? Oravam sentados. Só que o líder religioso, o fariseu, ele ficava em pé. Sendo que todos sentavam, ele ficava em pé. Para quê? Para ser visto pela igreja. Então, qual era a intenção de ele ficar em pé? Era de receber elogios. A intenção era que os outros vissem ele e ali ele fosse elogiado. Que as pessoas dissessem, nossa, mas que homem santo, que homem que ora. Era para isso que os fariseus oravam de pé. E Jesus está combatendo a hipocrisia. Ou seja, um ponto muito bom para nós aqui, irmão, é que na oração nós não precisamos buscar olhares de ninguém. Até como notinha de rodapé, eu quero deixar bem claro o seguinte, a oração em público, Jesus não proíbe a oração em público aqui, não proíbe você orar em público, no meio de uma roda, você orar em voz alta. Entendeu? Jesus não está proibindo. Sempre tem um líder, o líder ora um pouco mais alto. Está proibido aqui a intenção, pelo qual intenção você ora. Você prolonga as orações. Oração em público, geralmente tem que ser uma oração bem curta. Entendeu? Porque a oração em público é só para agradecer a Deus e pedir ali que Deus esteja no culto. Entendeu? Tem que ser uma oração rápida. Oração prolongada, demorada, tem que ser aquela oração em particular, o qual nós vamos aprender aqui quando ele fala, entra no seu quarto, fecha a porta. Aí ele fala de uma oração mais íntima, mais longa, mas essa oração em público, geralmente ela tem que ser feita meio mais curta, porque senão a gente está buscando holofote para a gente, entendeu? E no culto, a única pessoa que deve ser reverenciada no culto é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos buscar glória para ninguém terreno. Toda glória tem que ser somente para Deus. Amém? Outro ponto que ele vai dizer, que além de eles gostar de orar nas sinagogas, ele também gostava de ir para os cantos das praças. Por que nos cantos das praças? Nós vamos ver que tudo que Jesus vai mostrar, ele está mostrando sempre que a intenção deles era errada. Por que no canto da praça? Porque geralmente no canto da praça é uma esquina. E por ser uma esquina é um lugar mais visível, onde todos passam. Então ali ele está sempre buscando olhares das pessoas. Assim eram os fariseus, eles estavam sempre em lugar de destaque. Eles queriam as primeiras cadeiras da fila, entendeu? Ele queria posição de destaque, Jesus estava combatendo eles. Por isso que muitas vezes Jesus, ao pregar, Jesus vai dizer assim, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não é literal aqui não, irmão, viu? Vocês podem sentar aqui, podem sentar ali, acolá, entendeu? Não é literal não. Era a intenção dos fariseus
de achar que eles eram melhor do que os outros, de achar que por eles ter uma posição mais elevada, ter um título, eles achavam que ele era mais bem recebido por Deus do que os outros. Por isso Jesus disse, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Por isso, irmãos, sempre lembrando, o culto nunca deve ser a homem, sempre a Deus. Amém? A pessoa que deve ser adorada é sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus chega a dizer que Deus é ciumento. Olha o ponto que a palavra de Deus chega a dizer, que Deus é ciumento, por isso ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Aí Jesus diz assim, amém? Glória a Deus, deu para compreender? Aí Jesus finaliza esse versículo 5 dizendo assim, em verdade vos digo que eles já receberam as suas recompensas. Ou seja, qual era a recompensa que os fariseus estavam buscando? Só olhares, elogio, holofote. Eles receberam dos homens. Mas qual é a recompensa que a igreja espera? A vida eterna, salvação. Ou seja, a nossa recompensa ela vem do céu, não dos homens. Nós temos que fazer tudo como para Deus. Por isso que a oração tem que ser feita em secreto, porque tem que ser para Deus, porque a nossa recompensa vem do céu, vem de Deus. E a nossa recompensa é a salvação. Não é nada terreno. Os fariseus receberam sua recompensa, mas estão todos condenados. Os que não se arrependeram foram condenados. Glória a Deus. Segundo ponto. A oração poderosa é a oração feita em secreto. Ou seja, a oração que Deus recebe é a oração feita em secreto. Verso 6. Vamos ler o verso 6. Que diz o verso 6. Mas ao orar, entre em seu quarto e feche a porta. E ore ao Pai, e ore a seu Pai, que está no céu, que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. Ou seja, Jesus aqui ele usa a metáfora do quarto. Por que a metáfora do quarto? Porque ele está falando em intimidade. Geralmente o quarto é lugar de intimidade, né? Quando você entra dentro do seu quarto, ali você faz coisas que você não faz em público. Ou seja, é um local reservado para intimidade. Por isso ele usa a metáfora do quarto. Ou seja, isso não é literal, viu? Quero deixar bem claro, não é literal que a oração sua só é ouvida se for dentro do quarto. O que ele está usando aqui é uma metáfora. Metáfora é uma comparação. Ou seja, ele está comparando essa intimidade com o quarto, porque o quarto é um lugar de intimidade. O que Jesus está querendo nos ensinar é o seguinte, quando nós formos orar, e ele não está supondo se orar, mas quando orar, Jesus supõe que a igreja ora, porque é lógico que a igreja deve orar, é por isso que eu bato em cima disso, porque nós devemos nos reunir para orar na igreja, a igreja junto, e também a igreja deve orar em casa. Amém? E ao orar, ele está dizendo que nós devemos entrar em nosso quarto e fechar a porta. Por quê? Porque quando você entra dentro de um quarto, você está lá sozinho, você fecha a porta, ninguém mais entra. Então você vai ficar tranquilo, em paz, em silêncio. E ali você vai estar mais à vontade para se quebrantar na presença de Deus. Entendeu? Por isso que Jesus usa a metáfora do quarto. Mas isso daqui pode ser também
no seu trabalho, você está no trabalho, você não pode sair, você pode ir para um lugar, um cantinho onde não tem ninguém, que você possa ficar à vontade, ali você pode orar. Se você estiver na roça, você pode tirar um momento isolado ali no lugar onde não vai ter ninguém para incomodar, e você pode orar. O que ele está falando aqui é de intimidade, um local reservado para você se debruçar na presença de Deus. Amém? Não é necessário ser um quarto com quatro paredes, não. É só para falar do momento de intimidade. Por quê? Porque a oração que Deus quer receber da sua igreja é uma oração feita em secreto. Por que feita em secreto? Para que não seja oração de demonstração de santidade para homem, mas seja uma oração direta para Deus. A oração que é feita em secreto, irmão, ela pode ser até em gemido. Deus escuta até gemido. Entendeu? Não precisa você estar dentro do quarto gritando, não. Entendeu? Porque se você estiver gritando, muita gente vai querer te elogiar, porque você está orando, vai dizer que você é santo, entendeu? Aí são holofotes que não é para a igreja. Todo olhar tem que ser só para Jesus Cristo. Então a igreja tem que ficar atenta a esses detalhes, porque senão a gente acaba roubando a glória que é de Cristo para nós. Amém? E jamais a igreja pode roubar a glória que é de Cristo para ela. Terceiro ponto. A oração do Pai Nosso. Perdão, terceiro ponto. Jesus sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Versos 7 e 8. Leamos, acompanha na escritura o que vai ser lido. Versos 7 e 8. Não deixe de acompanhar não, irmão. Tudo enquanto, para nós poder aprender, a gente tem que estar acompanhando. O 7 diz assim: e orando, não use de vã repetição, como os gentios, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Amém? Olha o que Jesus está dizendo. Quando nós formos orar, nós não podemos ficar usando de vã repetições. O que é vã repetição? Por exemplo, a igreja ora. Os católicos rezam. Certo? Orar e rezar, ele pode ter o mesmo significado dependendo da pessoa. Mas dependendo da pessoa também que está fazendo a reza, pode significar simplesmente uma repetição. Ou seja, o que Jesus está condenando aqui não é a palavra reza, entendeu? O que ele está colocando fora de contexto é a vã repetição. Não importa se os católicos rezam e se nós ora, o importante é conversar com Deus, saber conversar com Deus. O que Deus quer que a sua igreja faça é dialogar com Ele, é conversar com Ele. Quando a gente vai orar, a gente vai dialogar. A oração é como alguém indo diante do Pai e conversar com o Pai. Por exemplo, você não vai chegar para o seu pai e vai dizer só assim, papai, 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 e terminar só no nome papai. Entendeu? Geralmente você tem um texto todinho para falar para ele. Você vai explicar por que você foi até ele, por que se você precisa de algo, por que você está pedindo. Um exemplo. Meu filho chegasse para mim, disse assim, papai, eu quero uma bicicleta. Se ele chegar e dizer só assim, papai me dê a bicicleta, 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 ia chegar uma hora que eu ia dizer, para que você quer essa bicicleta? Entendeu? Seria algo chato para mim. Mas se ele chegar assim, papai, me dê uma bicicleta, pai, porque eu tenho minha escola para mim ir para o colégio, a escola é longe, para mim a pé é ruim, não dá tempo você ir me deixar, porque você tem seu trabalho. Esse argumento ia fazer com que eu olhasse para ele, entendesse a necessidade dele, entendeu? Deus conhece todas as nossas necessidades, mas ele quer ser argumentado. A oração é argumento. Quando você ora com mais intensidade,
Você já deve ter prestado atenção que quando você está na angústia, você não repete. Você argumenta com Deus. Você está na angústia, né? Aí você vai mais profundo, argumentando com ele. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, está acontecendo isso e isso. E Deus atende. Por quê? Porque você não ficou repetindo a mesma coisa. Você argumentou com ele. Deus sempre ele quer argumento. Ele quer ser convencido pela sua igreja, pelos seus filhos. Amém? Por isso, não devemos usar de vã repetições durante a oração. Por exemplo, outro exemplo de vã repetição, que a gente fazia muito. Eu era católico, vim da igreja católica. Eu acho que aqui a maioria, né? A mãe era católica de dentro, sangue. A mãe me ensinou um monte de reza aí, não vou nem citar. Mas os católicos costumam rezar o Pai Nosso de forma repetida, né? De repetição. Só o Pai Nosso que está no céu, nós vamos aprender sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso não é assim, não. E outra, geralmente quando a pessoa, o cristão, comete um pecado que visível, que ele percebeu, ele vai lá e confessa diante do padre, né? Outro ato errado. Mas vai lá e confessa diante do padre. O que o padre diz? Meu filho, reza ali 50 Ave Maria. Entendeu? 50 Ave Maria. Ela começa lá, Ave Maria, cheia de graça, com você. Aí vai, repete, 50 vezes. Aí ele acha que orou. Não, ele não orou nada, ele só rezou. Ele só fez uma vã repetição. Deus não ouve essas coisas. Deus não ouve uma repetição. Mesmo que seja o Pai Nosso. Se você ficar, Pai Nosso que está no céu, reza ele todinho, aí repete o dia todinho assim, Deus não vai atender. Porque você não falou nada com ele. Você simplesmente repetiu o que ele já sabe. Ele quer ser convencido na oração. Entendeu? Tem que entender, é muito importante a gente aprender a respeito de oração. Porque senão a gente passa o tempo todo e não aprende. Os discípulos andavam com Jesus e diziam, Senhor, nos ensine a orar. Nem eles aprenderam a orar, porque orar não é fácil, não. A gente orar, a gente pensa que orar é só pedir, só pedir, só pedir. Nós vamos aprender que não é. O Pai Nosso nos ensina a orar. Amém? E no quarto ponto, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Preste atenção. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Não é uma regra para você orar o Pai Nosso. Como ele está aqui, ó. É só um modelo de oração. Eu vou fazer o modelo e vocês vão prestar atenção. Como que é o modelo do Pai Nosso? O modelo é esse. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, como nós temos perdoado nossos devedores. E não deixai cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso aqui é o Pai Nosso. Mas o que Jesus nos ensina na sua palavra não é você fazer isso. Vamos aprender a orar o Pai Nosso. Aí eu dizer rezar. Vamos aprender a orar o Pai Nosso aqui. Amém? Primeira parte do Pai Nosso. Qual é a primeira parte do Pai Nosso? Preste atenção, verso 9. O que diz no verso 9? Portanto, orem assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Vírgula, parou aqui. Acabou até o versículo. Ou seja, o Pai Nosso, ele tem 4 etapas. Agora vocês vão entender por que o Pai Nosso não é para ser rezado com forma de ditado. O Pai Nosso, eles são divididos em 5 etapas, 5 etapas do Pai Nosso. E cada etapa ele tem um significado. Primeiro, esse daqui. Pai Nosso que está no céu. O que Jesus está nos ensinando com isso? Que ao orar, a primeira etapa do Pai Nosso é santificar o nome de Deus. Nós temos que lembrar que nós temos que santificar o nome de Deus. Por isso ele diz assim, Pai Nosso, preste atenção, cada palavra tem um significado, cada trechinho. Pai Nosso, vírgula. Jesus está dizendo que não é Pai meu.
O Pai não é só de um nem de dois, não é Pai terreno, é Pai nosso, Pai de muita gente. O nosso Deus é Pai de muita gente, ou seja, é Pai da igreja. Pai nosso, de toda a igreja, que está no céu, ou seja, alguém que está acima de todos, não é terreno, é alguém que está acima de todos, alguém que é transcendente, que transcende todos os pais. O nosso Pai é um Pai. Nós temos nosso Pai terreno, nós temos nosso Pai do céu. O nosso Pai do céu, ele é transcendente, ele transcende o Pai terreno. Nós não podemos ter a mesma reverência com Deus como nós temos com o nosso Pai, não, irmão. O nosso Pai terreno é uma coisinha pequena. O nosso Pai do céu é digno de honra e de glória. Amém? Por isso ele destaca, nosso Pai que está no céu. Preste atenção. Tem um trecho de Mateus que ele vai dizer assim, que seja pouca as tuas palavras, porque você está na terra e Deus está no céu. Ou seja, o nome de Deus é o nome para ser reverenciado, porque ele está no céu, não é na terra. E ele vai dizer assim, santificado seja o teu nome. Deus é santo, né? Mas ele quer que a igreja santifique ainda mais o nome dele. Tem que ser uma reverência maior a ele. Ou seja, sempre que nós formos orar, a primeira parte da oração seria assim, um exemplo só, não é para você me imitar não, é só um exemplo. Senhor, neste momento eu começo a orar, Senhor, e nesse momento, Senhor, eu quero dizer que o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é transcendente, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor é o Deus altíssimo, é um Deus que se encontra no céu. Ou seja, a primeira parte do Pai Nosso é levar o nome do Senhor à mais alta posição de santidade e glorificação. Amém? Essa é a primeira parte do Pai Nosso. Agora nós vamos para a segunda parte do Pai Nosso, verso 10. O que diz no verso 10? Acompanhe. O verso 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse verso 10, ele se divide em três aplicações, três partes. A primeira parte é, venha o teu reino. Amém? Ou seja, a segunda parte da oração, depois de glorificar e exaltar o nome do Senhor à mais alta posição, nós devemos lembrar de pedir que venha o reino dele, ansiar pelo seu reino. O seu reino já veio? Já? Já. Não na plenitude. Jesus quando estava com os seus discípulos, ele disse assim, quando disseram assim, Senhor, onde é que está o reino? Ele vai dizer assim, o reino não vem de modo visível. Ele está no meio de vós, dentro de vós. O que é o reino de Deus? Temos que compreender o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é exército como pensava o judeu. O judeu pensava que o reino de Deus vinha de forma de um exército, um cavalo, com um cavaleiro, um soldado, com espada, lança, pronto para a guerra, para livrar o judeu da opressão romana. Não é um exército terreno. E também não é um exército no céu, como muitos pensam. O reino de Deus é os anjos de Deus dentro da terra, fazendo ações. Não é também o rei, não é também o exército celestial. O que é o reino de Deus, então? O reino de Deus se trata de governo. O reino de Deus é o governo de Deus habitando dentro de nós. Quando você crê em Jesus Cristo, você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ali é plantado um reino, não mais terreno. Agora é um reino dentro de você, que é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Agora você não faz mais as suas vontades. Agora você tem um rei e um reino habitando dentro de você. Agora você tem regras diferentes. Você agora tem uma mente capacitada a ser governado por um outro rei diferente do antigo. Que o antigo era você. Você fazia as suas vontades. Agora você vai fazer o quê? A vontade de Deus. Agora Deus é o seu rei, o seu governante. E o reino de Deus é o governo de Deus
reinando sobre nossa vida. Só que, por enquanto, ele veio, mas não está na plenitude. Por quê? Porque nós ainda fazemos, em algum momento da nossa vida, nós fazemos nossas vontades, não é verdade? Que muitas vezes nós tomamos decisões, fazemos vontade nossa, que não é da vontade de Deus. Pois é, mas vai chegar o reino de Deus em sua plenitude. Quando isso vai ocorrer? Quando Cristo voltar em glória, como rei, como juiz, e aí nós vamos ressuscitar com ele um corpo de glória, e então o reino de Deus vai se estabelecer em forma plena. Então acabou as nossas vontades. Aí é somente a vontade de Deus. Aí Deus vai reinar plenamente em nossa vida. Amém? O reino de Deus é o governo de Deus habitando sobre nós. Deu para entender? Segunda parte. Seja feita a tua vontade. Preste bem atenção que Jesus está nos ensinando a orar. Isso aqui é muito forte. A igreja tem errado muito nas orações. Seja feita a tua vontade. Quem está orando aqui é Jesus. Não é o discípulo, não. Está orando aqui é Jesus e está dizendo que seja feita a tua vontade. Ou seja, a vontade não é a nossa. Entendeu? A vontade é a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos orado errado, achando que nós temos poder de decidir o que é melhor para nós. Nós temos pedido que Deus faça a nossa vontade. Senhor, eu quero isso. Senhor, faça isso. E nós muitas vezes esquecemos de dizer assim, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. O próprio Senhor Jesus nos ensina a fazer isso. Sempre que nós orarmos, temos que lembrar o seguinte, que tem que ser feita a vontade de Deus, não a nossa. Vocês já viram pessoas orando dizendo assim, eu determino que Deus vai fazer isso. Eu decreto que Deus vai fazer isso na tua vida. Eu declaro isso. Isso é loucura, irmão. Quem somos nós para declarar algo? Quem somos nós para determinar o que Deus tem que fazer? Quem pode dar ordem a Deus? Quem aqui é tão grande como ele, que pode dar uma ordem e ele vem fazer porque ele agora é servo, não Senhor? Isso é loucura do homem querer fazer isso, querer dar ordem para Deus, mandar em Deus, achar que Deus é pequeno, que ele pode dar uma ordem, determinar algo que Deus é obrigado a fazer, irmão. Entendeu? Nós não estamos aqui, irmão, nós não somos nenhum rei aqui, nós somos apenas um miserável que Deus resgatou das trevas e trouxe para a sua luz. Amém? Que recebeu graça. Somente isso. Os fariseus fazem isso, mas a igreja não. A igreja transformada pode fazer isso não. Olha o que continuando Jesus diz assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Por que ele botou assim na terra como é no céu? Porque lá no céu, irmão, tem anjos, querubins, serafins. Mas nenhum faz a vontade deles. A vontade no céu é a vontade de Deus. Quem manda nos céus é Deus. Se os anjos, que são maiores que nós, faz somente a vontade de Deus, por que nós somos pequenos, miseráveis, e queremos que Deus faça a nossa vontade? Entendeu? Por isso, na oração, temos que entregar que seja feita a vontade de Deus, aqui na terra, como é lá no céu. Notinha de rodapé. Por que muitos usam esse vocabulário na oração, dizendo assim, Senhor, eu quero que você faça isso. Eu determino que você faça isso. Por quê? Porque muitas vezes você está pedindo algo e você quer que Deus te dê de qualquer jeito. A gente até pode tentar entender o coração corrompido do homem. Tipo, um coração corrompido, ele está doente, uma pessoa enferma, ela quer ser curada. E ela pensa que se ela exigir de Deus, Deus vai atender o pedido dela. E se ela disser assim, Senhor, eu tinha feito tua vontade, Deus não vai fazer. Porque nem todo Deus vai curar. Mas aquela pessoa não querendo que Deus não cure ela, mas querendo receber a cura, ela começa a querer dar ordem de Deus.
Irmãos, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Deus cura. Jesus curou muita gente, mas nem todos serão curados. Então nós temos que entender o seguinte: se Deus quiser curar, Ele cura. Você não precisa exigir nada dele, basta você pedir humildemente. Se Deus quiser atender, Ele vai atender. Ele é soberano para isso. Mas se Ele não quiser, por mais que você exija dele, por mais que você determine, decrete, declare, Ele não vai atender. Porque Deus é soberano, Ele não faz a vontade do homem, Ele faz a vontade dele. É por isso que na oração, Jesus nos ensina que nós temos que pedir a vontade de Deus. Se o nosso pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele atende, porque está de acordo com a vontade dele. Mas se estiver na contramão da vontade de Deus, Ele não vai atender. É melhor orar por graça do que por cura. O apóstolo Paulo orou 3 vezes especificamente por cura de uma enfermidade que ele tinha. Ele estava ficando cego. Ele tratava como espinho na carne. Senhor, tira esse espinho na carne. 3 vezes ele disse que orou. Não é que ele orou só 3 vezes, mas 3 vezes especificamente pelaquela causa. Só que a resposta de Deus para ele foi assim: Paulo, a minha graça te basta. Irmão, nem sempre a cura é o que você precisa. Você precisa muitas vezes da graça. Você sabia que muita gente que recebe cura, recebe uma bênção ali quando pede, a metade dessas pessoas não quer Deus. Quer somente que Deus realize o pedido dela. Ela recebe e sai. Entendeu? E sabe como é que Deus trabalha? Porque Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes Ele nega o nosso pedido para nos manter ali, para nos sustentar, nos segurar ali. Porque Ele sabe que se nós receber o pedido, nós saímos. E como Ele é gracioso e não quer que nós se percam, o que Ele faz? Ele não dá a cura, mas concede graça para você superar a sua dificuldade. Irmão, eu já orei muitas vezes por cura. Eu tenho uma alergia aí, que pela medicina é incurável. Eu tenho reumatismo, que é incurável pela medicina. Eu já orei por cura muitas vezes, entendeu? Mas eu quero que Deus faça a vontade dele. Eu oro por graça. Eu já orei por cura e oro por graça. Eu digo assim: Senhor, se o Senhor não quiser me curar, que o Senhor me mantenha até o dia que você precisar de mim. Se você não precisar mais, você pode me levar. Eu estou satisfeito. Porque Paulo, entendendo isso, não ficou se queixando de Deus. Deus sustentou ele até a idade, uma idade até avançada. O apóstolo Paulo não morreu menino, não. Morreu depois de cumprir todo o propósito dele na terra, foi que ele morreu. Deus levou ele. Ele, no final, ele dá o testemunho que todo crente devia dar. Diz assim: completei minha carreira, preservei minha... como é que diz? Eu não estou lembrado nem as palavras que ele cita lá. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele cumpriu todo o propósito de Deus na terra, que Deus tinha na vida dele. Foi a graça de Deus que fez com que ele cumprisse. Se ele tivesse orado, se Deus tivesse curado ele, e se ele tivesse morrido e não cumprido o propósito? Entendeu? Tem muita gente que causa a sua própria morte, mano, achando que Deus tem um propósito na minha vida e ele não vai me deixar morrer. Tem gente que pensa assim: Deus tem um propósito na minha vida e ele não vai me deixar morrer, então eu posso tomar a frente de um carro. É só louco fazem isso. Porque você está tentando a Deus. Jesus disse: não tentai o Senhor teu Deus. Deus não quer ser tentado, irmão. Deus não quer receber tentação de ninguém. Nós sabemos o que é certo para nós, temos que fazer o que é certo. Nunca colocar Deus à prova tentando Deus. Entendeu? É muito importante nós entender isso, irmão. A graça de Deus é melhor do que a cura dele. Porque pela cura muita gente se desviou do caminho. Mas muita gente pela graça se manteve até o final, no apóstolo Paulo. Próximo ponto, versos 11. Vamos acompanhar. Agora, vocês lembram que a primeira parte foi exaltando o nome de Deus.
A segunda parte, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E a terceira parte é pedir pelo alimento, pelo sustento. Sustento aqui se refere a dois sustentos. Sustento material, físico, e sustento espiritual. Pão do céu e pão da terra, amém? Ele diz assim, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Presta atenção, tem muito significado aqui. Primeiro, o pão. O pão do céu, sustento para a nossa alma. É necessário nós clamar em oração para que Deus nos sustente, sustente a nossa alma, sustente nós firmes no caminho dele. Todo dia devemos clamar para que Deus esteja conosco, que Deus esteja na frente, preparando o caminho, tirando os espinhos, tirando as pedras de tropeço, preparando o caminho para que a gente possa dar continuidade à nossa vida aqui, espiritualmente falando. É necessário nós clamar para que Deus nos sustente durante todo o dia. Nós sabemos que tem muitas provações, também como tem muitas tentações, tem muito ataque maligno. E se Deus não sustentar nós vamos tropeçar e vamos cair. Então nós temos que clamar para que Ele nos dê esse sustento, esse pão do céu. Também tem o pão terreno, o nosso alimento de cada dia. Nós devemos clamar por Ele, pelo nosso alimento. Que Deus põe na mesa o nosso pão. Entendeu? É necessário, irmão, nós orar também pelo nosso alimento. Senhor, hoje eu estou com dinheiro meio fraco, Senhor, mas que o Senhor me dê saúde para que eu possa trabalhar e adquirir o dinheiro suficiente para me comprar o meu alimento. Entendeu? Para que a gente tenha o nosso sustento. Que se sustentar o espírito e o corpo morrer, como é que nós vamos fazer a obra de Deus? A gente tem que estar vivo fisicamente e espiritualmente. Amém? E outro, no final do versículo, ele vai dizer assim, nos dai hoje o nosso pão de cada dia, nos dai hoje, né? O nosso pão de cada dia. Ou seja, por que de cada dia? De cada dia, porque todo dia nós temos que orar, né? Jesus quer que nós oremos todo dia, todo dia. Então, para que nós não caia num engano de achar que nós orando uma vez é suficiente por todo tempo, Ele quer que todo dia nós tenha que pedir. Aí todo dia nós temos que lembrar de orar. Todo dia nós ora, todo dia nós pedimos. E o pão só pelo aquele dia. Não adianta nós orar assim, Senhor, me dê o pão do mês todinho. Pronto, agora eu não vou mais orar. Eu já pedi o alimento pelo mês todinho, Deus vai me dar. Não. Jesus está ensinando que todo dia nós temos que orar, todo dia nós temos que lembrar de pedir o nosso sustento. Todos os dias. Amém? A oração, ela é assim, ela é gradualmente. Todo dia nós temos que orar, todo dia, porque a oração feita, sempre que ela é feita, isso te aumenta, te faz crescer em santidade. Uma igreja não cresce em santidade se ela não orar. Por isso que eu convoco vocês para orar toda segunda-feira aqui. Amém? Também com a igreja junta. É necessária a oração, irmão. A oração no templo não substitui a oração em casa. É um cumprimento da oração em casa. Você deve orar em casa e orar no templo junto com a igreja, entendeu? E orar sempre que puder. Viu? O crente ele é sustentado por palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração. Crescer na graça e no conhecimento. Jesus nos ensinou a crescer na graça e no conhecimento. Amém? Todos os dias devemos orar pelo nosso sustento. Mais um ponto. Próximo ponto agora, da oração do Pai Nosso, é a respeito do perdão. Todo ponto é muito importante, porque esse Pai Nosso, ele reflete a vida do cristão. Como que vive o cristão. É um diagnóstico de um cristão verdadeiro. Ou manual, né? De instrução para o cristão verdadeiro. Olha o que ele diz no verso 12. Presta atenção. Perdoe-nos
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, tem muitas traduções que estão erradas. Essa tradução aqui está da maneira correta. Talvez na tradução de vocês esteja assim: perdoe as nossas dívidas. Tem alguma tradução assim? Perdoa as nossas dívidas? Tem? Está errada essa tradução. Não é muito boa. Não é que seja. Não é errado por ser, tipo assim, algo dispensável, não. É porque essa tradução não é boa, não ensina direito. A tradução correta, ela está dizendo assim, ó, perdoe-nos as nossas dívidas. Porque não é certo você pedir, perdoe as nossas dívidas. Deus não perdoa a dívida, ele perdoe nós, os devedores. Entendeu? Então, a tradução correta é perdoe-nos as nossas dívidas. É para Deus perdoar nós. Porque se ele perdoar só as dívidas, nós fica culpados. Ele tem que perdoar nós, entendeu? Então, vai ter momento que a tradução vai complicar um pouco. Mas depois de compreender, fica mais fácil entender nessa tradução aí. Mas a tradução correta é essa: perdoe-nos as nossas dívidas. Nós temos que orar pedindo que Deus nos perdoe pelas nossas dívidas. A dívida dele, ele vai ensinar em Mateus ainda a respeito daquele servo que devia 10 mil talentos e de um conservo que devia 100 denários, né? Nós trabalhamos aqui num culto um dia desse. Nós temos uma dívida para com Deus e essa dívida era impagável. 10 mil talentos. 10 mil talentos significa 250 mil anos de trabalho para ser pago no tempo de Jesus. Que um denário custava uma diária. Um denário. Custava uma diária, um dia de trabalho. Agora imagina aí. Você vai ter que trabalhar 250 mil anos para pagar a dívida. Que Jesus colocou lá como parábola, para nós entender que a nossa dívida diante de Deus, ela é impagável. Mas impagável por nós, mas Cristo pagou essa dívida. Amém? Por isso nós temos que pedir a Deus que Ele nos... Sempre em nossas orações temos que dizer: Senhor, perdoe-nos a nossa dívida. Cristo pagou na cruz? Pagou. Mas eu pergunto, você ainda peca? Entendeu? Peca, né? E quando nós tivermos esse corpinho aqui, ó, nós ainda vamos ter desejos ruins, e vamos cometer atos indecentes e vamos acabar pecando. Entendeu? Nós não estamos ainda na glória plena. Nós estamos numa glória que ainda não está em forma plena, amém? Que a igreja já está vendo a eternidade, mas não de forma plena. Então, irmão, nós temos que entender que nós ainda pecamos. Por que nós ainda pecamos? Nós temos que colocar em nossa oração todo dia: Senhor, perdoe, Senhor, a minha dívida, perdoe meu pecado. Se possível for, destaque o pecado que você entendeu que pecou na hora. Você pode até destacar e dizer: perdoe, Senhor, o meu pecado, pecado tal. Se você lembrar, você pode destacar: pecado tal, perdoe, Senhor, meus pecados. É muito importante a gente colocar todo dia na oração o pedido de perdão. E outro, existe perdão, existe pecado em nossa vida que são pecados secretos. Pecado que você não sabe que pecou. Entendeu? Temos que colocar sempre em nossas orações esses pecados secretos cometidos de forma secreta. Quais são esses pecados secretos? Aqueles pecados que você não teve nenhuma intenção. Tipo, você está conversando com alguém e no meio desse assunto que você está conversando, você ofende a outra pessoa. E essa pessoa recebe essa ofensa, no seu coração ela não gosta, mas ela não demonstra para você que você ofendeu ela. Então ela leva essa mágoa para casa e endurece o coração por você, mas não dá demonstração. Então é um pecado que você cometeu, você não sabe, mas cometeu. Então devemos sempre nas nossas orações pedir: Senhor, perdoe pelos pecados que eu não consegui, não fui capaz de perceber, Senhor. É muito importante lembrar de colocar em nossas orações esse tipo de falta aí, esse pecado. Amém? Lembrando que todos os dias nós temos que pedir perdão, amém?
Esse é um do penúltimo. E esse versículo 12, ele ensina mais coisas. Ele vai dizer assim: assim como nós perdoamos os nossos devedores. A impressão que dá é que a pessoa que está orando, ela está dizendo assim: perdoe porque eu perdoo. Mas só que não é. É assim: perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nosso devedor. Ou seja, assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar todas as pessoas. Qualquer ofensa. Não há ofensa tão grave que não haja perdão. Jesus ensinou na parábola do jovem que não queria perdoar. Foi Pedro que questionou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando pecar contra mim? 7 vezes. Jesus joga uma palavra em cima da outra. Dizer: não, Pedro, não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Jesus não está fazendo matemática, não, como 490, não. Jesus está dizendo assim: não, Pedro, toda vez que alguém pecar contra você e voltar arrependido, perdoe, Pedro. Ou seja, o perdão, irmão, não pode ter limite. Porque se nós colocar limite para o perdão do próximo, é como se nós estivéssemos querendo que Deus limitasse o perdão para nós. E se Deus limitar o perdão para nós estamos mortos. Porque todo dia nós pecamos. Querendo, o crente não vai querer, mas tentando se desviar, nós vamos acabar pecando. Uma hora ou outra vamos pecar, né? Então nós temos que lembrar que, não querendo pecar, mas sem intenção, muitas vezes nós vamos pecar. Mas mesmo assim, nós oramos pedindo perdão. E se nós oramos pedindo perdão, é porque nós queremos ser perdoados. E por que nós vamos limitar o perdão para o nosso próximo? Entendeu? Nós não devemos limitar o perdão para ninguém, irmão. Todo mundo tem que ser passivo de perdão. Todo mundo tem que perdoar. Se um dia alguém disser assim: irmão, eu não consigo perdoar esse irmão, porque o pecado dele foi muito grave. É como se você tivesse dito assim: de hoje em diante eu não quero que Deus me perdoe mais. Se você disser isso, você está condenado. A partir do momento que você disser isso, você está condenado ao inferno eterno. Porque o perdão de Deus valeu por todos os pecados, tanto pelo pecado do passado, como o pecado do presente e o pecado do futuro, aquele que nós ainda vamos cometer. Cristo morreu por todos os pecados nossos. Amém? E como cumprimento desse versículo, ele vai dizer assim, versos 14 e 15. Porque se perdoarmos se perdoarmos uns aos outros as ofensas deles, também o nosso Pai que está no céu nos perdoará nossas ofensas. Porém, se nós não perdoar nossas ofensas uns aos outros, o Pai que está no céu também não lhe perdoará. A resposta do 12 é essa. Aquele que limita o perdão não é perdoado. Mas quem perdoa é perdoado. Por isso, irmão, se você perdoar qualquer ofensa, você crê em Jesus Cristo, se você perdoar todos que ofendem você, você está perdoado. Mas se você não perdoa as ofensas, qualquer ofensa que seja, você não é perdoado. Ou seja, o perdão implica em salvação. E por fim, para encerrar no verso 13, ele vai dizer assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, também no final da oração, não sei se você vai querer orar em ordem cronológica, como está aqui, não é necessariamente em ordem cronológica, mas pode ser colocando todos os pontos, ainda que não em ordem cronológica. Mas devemos lembrar de também dizer assim: Senhor, não nos deixe cair em tentação. É sempre lembrar de pedir o quê? Livramento. Nós temos que entender que nós somos fracos, nós somos dependentes de Deus, que nós devemos clamar por livramento, por força, para que Deus nos livre das tentações, nos livre da queda, porque nós somos humanos e estamos ainda num corpo de pecado. Então, o pecado vai vir ao nosso encontro e nós somos fracos. Então, nós temos que pedir que Deus
nos livre dessas tentações que são mais fortes do que nós. Amém? Aí ele encerra dizendo assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos entender. Ele iniciou exaltando e glorificando o nome de Deus e encerra a oração exaltando e glorificando o nome de Deus. Ou seja, a oração tem que ser assim. Você começa colocando Deus mais alto do patamar, mais alta altura, e no final também, em nome de Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Deu para compreender? Vamos ficar de pé e vamos orar também. Final do culto, devemos encerrar com oração.